Olá, Breno, aqui é o Gabriel. Vamos começar o vídeo de verificação do seu exercício E5, exercício da quinta unidade do nosso curso de Spider, cujo foco é o gerenciamento dos recursos. Vamos iniciar esse vídeo já com o número de controle. O primeiro número vai ser o 65. Como nós comentamos, após o gerenciamento do escopo da unidade 1, onde nós começamos configurando a ferramenta, criando a EAP, já na unidade 2, aí 3 e 4 vendo o tempo com atividades, nós estamos desenvolvendo o cronograma e com o que nós aprendemos até o momento, nós fizemos somente restrições de tempo. Então, pela sequência lógica das atividades e a prioridade que nós colocamos para as atividades, nós criamos um cronograma cuja única restrição para que tudo não seja feito o mais rápido possível a partir da data de início do projeto é o sequenciamento e as restrições de tempo. A partir da unidade 5, nós podemos incluir também restrições de recurso. Por exemplo, falta de recursos, onde nós estamos definindo e alocando recursos reutilizáveis e não reutilizáveis, custo, tudo isso para a construção do nosso cronograma final, com todas as restrições parametrizadas de acordo com as necessidades encontradas, que vai ser feito até o término das nossas atividades. Então, para contextualizar o que nós estamos fazendo, nessa unidade 5, nós aprendemos os tipos dos recursos, começamos a inseri-los na ferramenta, documentá-los, alocá-los nas atividades. Então é isso que nós veremos hoje, simulando também uma possível falta de recurso para ver o que o Spider faz. Nessa parte inicial, eu preciso verificar se você importou as 3 tabelas que nós colocamos, né? Nós criamos umas tabelas padrão que você poderia editar de acordo com as necessidades do seu projeto, para que fossem definidas e documentados os recursos reutilizáveis que nós inserimos aqui em recurso, onde tem recurso, material, recurso, aqui. São esses recursos. Então dá um duplo clique e deixar aqui aberto. E espera aí, eu posso ter aberto o arquivo errado, porque eu estou aqui com um 04. Então deixa eu abrir o arquivo certo. Vamos ver. Não tem exercício. É 5. Tá aqui. Pronto, agora está o arquivo certo. É o 2.5. Vou fechar isso. Deixa eu fechar esse. Então tem que abrir aqui o 5. Tá. Então eu tenho os seus recursos. Eu vejo aqui uma lista de recursos que você criou. Lembra que nós criamos um Gantt de recursos? Então agora nós podemos criar estruturas para classificar esses recursos. Mas a tabela que nós criamos foi para definir e documentar esse pessoal aqui. Então tem esses. Você pode ter deletado ou inserido novas colunas. Mas essa classificação de tipo e mostrar alguma dessas informações, nós pedimos que fosse realizada. A mesma coisa para, cadê? Eu sempre confundo esse ícone com esse, os materiais. Então aqui nós também criamos, que era a 51, os materiais. E a tabela 52 eram os componentes de custo que eu estou procurando aqui, componentes de custo. Então dá para ver que a tabela padrão não está selecionada. Logo, creio que você tenha importado e editado, de acordo com as suas necessidades, estas tabelas, certo? Vamos começar pelos recursos. O que eu vou fazer? Ao longo do guia de exercício, nós pedimos que você alterasse essa tabela, mas eu não encontrei o arquivo da tabela anterior que você tenha enviado. Mas não há problema. Por quê? Aqui em tabela você pode importar e exportar a tabela para o arquivo. Como nós não encontramos configurações, como nos Gantt, aqui no Gantt de atividades, se eu quero mudar essas colunas, eu posso alterar essas configurações, mas na tabela, no modo de visualização, de classificação e definição de recursos, nós não temos ainda essa possibilidade. Então, nós precisamos ficar salvando em arquivos, né? Mas você deve ter criado os campos. Então, vou clicar aqui em mostrar colunas, definido pelo usuário,
nós temos, por exemplo, endereço, estado, e nós temos também, qual era o outro, tem tipo de departamento, acho que MO, e tinha cidade, devia ter cidade também, vamos ver, mostrar. E não foi classificado, mas foram criados, para a gente já é suficiente. Então aqui em MO você criou ele do tipo enumerável, né? Opa, ESC, enumerável, tem propriedades, tem esses valores. Eu recomendo, sempre que usar o enumerado, adicionar o valor vazio para... Bom, isso é uma questão de preferência, né? Para que seja possível desistir no meio do caminho. Por exemplo, se você tem o valor vazio, você pode tirar e deixar vazio. Se não, uma vez selecionado, valores, vamos apagar esse. Uma vez selecionado, você não consegue tirar, né? Se não for nenhum desses três, você não consegue tirar esse valor daí. Digamos, por exemplo, que seja uma coisa não aplicável, que você não consiga imaginar agora a existência de uma classificação não aplicável, mas que possa existir no futuro. Aqui em MO, nós tínhamos também a opção preenchimento automático e monitoração, deveria ficar marcado. Muito bem. Bom, caso haja alguma dúvida quanto à utilização desses campos, cujo entendimento parece ser direto, você entre em contato. Vamos aproveitar para verificar outras coisas do seu projeto para que nós possamos testar a alocação dos recursos, que acredito seja a parte mais interessante e que pode gerar mais dúvidas também. Aqui, depois dessa classificação por tipo, nós pedimos que você criasse uma EAO nova que organize os recursos a partir desse tipo que ele possui. Então, mão de obra própria, mão de obra contratada e por aí vai. Nós temos contrato de serviço de prestação, se você tem algum SRS, é o contrato de prestação de serviço. Então, aqui em Gantt de recurso, vamos ver, nós temos por tipo de recurso. Legal. MP e esse cara aqui. Tem uns que não foram classificados, mas foram. Isso significa que você precisa atualizar. Então você pega essa aqui por tipo e manda atualizar por código, o mesmo type, ok? E ele atualiza. Eu comentei contigo já tirando alguma dúvida do Moodle que essa atualização não é automática, né? Então sempre que você alterar ou aqui, né, ou por aqui, digamos por exemplo que nós não temos opções, então esse corretor aqui eu vou botar tipo extra. Essa classificação não vem para cá automático, né? Nós deveríamos ter um valor aqui, tipo extra, com somente o corretor dentro. Então, novamente, EAO, atualizar por código, e ele é criado aqui, tipo extra, o corretor. Lembrando que isso aqui tudo pode ser documentado, como nós mostramos no guia e nos vídeos, e sempre reforçando. Anote aí, por favor, o número, vamos ver, o número 89. 89 como próximo da sua sequência numérica. Então essa foi a classificação e documentação dos recursos. Ótimo. Você criou também materiais. Esses materiais você inseriu a tabela 51. E aqui nós pedimos para você colocar coisas como fornecedor. Você criou duas vezes. Tinha nível de qualidade. Tinha quantidade mínima. Isso já é suficiente para que nós possamos colocar aqui quantidade mínima fornecida, ótima. Acredito que isso seja do nível de qualidade, né? Então aqui em nível de qualidade você coloca o valor enumerado. Mas acredito que tenha sido apenas uma falta de atenção. Esse conceito você já mostrou ser detentor em diversas outras oportunidades, então não é um problema. Só consertar aqui, ok? Aqui no tipo nós criamos outros, né? Esse MTC é material de consumo, então você só criou desse tipo. Então os recursos reutilizáveis e os não reutilizáveis foram criados e documentados nas tabelas que nós fornecemos. Nós propusemos alguns campos e recomendamos que outros fossem criados para atender às necessidades.
Lembrando novamente da importância do código bem definido e bem documentado, seguindo um critério pré-estabelecido e acordado por todo mundo, todas as partes envolvidas, e da importância da documentação. Nós temos aqui notas para quase tudo no Spider, de links a materiais, a calendários e por aí vai. Nós temos essa possibilidade super utilizada no Spider. Passando rapidamente, vamos para o onde está, eu sempre me perco nesse, centro de custo, centro de material, onde tem dinheiro, dinheiro, componente de custo, componente de custo aqui. Então, em componente de custo, nós tínhamos a tabela 52, você importou para cá, tipo, você classificou em vários aqui, mais de um. Então nós tínhamos imposto, taxa, tínhamos CTS, era contrato de serviço, e por aí vai. Esse seria interessante nós vermos agrupados, né, mas não conseguimos. Aqui em origem do custo, você colocou o governo ou o privado, e interessante aqui do custo unitário é a possibilidade, por exemplo, de utilizar aí diversas moedas, né? Isso aqui é quanto vale, digamos, uma unidade de dinheiro desse custo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, eu posso usar um custo em dólar. E aí, se eu coloco 4 unidades deste custo, na verdade, vai valer 2 multiplicado por 2, né? E ficaria 4. Então, poderíamos trabalhar com múltiplas moedas. Uma das funções. Lembrando novamente do código e das notas. Aqui onde nós colocamos o dicionário dos recursos. Bem, então vimos que você importou as tabelas, configurou as tabelas, inseriu a informação e povoou os campos criados. Vamos ver agora como esses recursos eles podem atender um ao outro e como eles podem ser classificados e principalmente como eles foram utilizados no projeto. Então, por exemplo, nós conversamos durante a semana que todo custo relacionado a um recurso é um componente de custo. Então, por exemplo, o salário é um dos custos provável dos recursos. Então, nós temos aqui, por exemplo, um servente que tem, mostrar colunas, componente de custo, que tem um salário de 13 por hora. Então esse servente ele recebe 13 por hora. E assim nós vemos quais componentes de custo estão relacionados a esses recursos. Dá para ver, por exemplo, que tem um desconto salário de 1. Isso significa... Bom, não entendi muito bem, mas vamos ver se esse campo tem... Cadê? Isso é um componente de custo, desconto salário, notas, não. Mas do jeito que está configurado aqui, está custando R$ 1 a mais por cada hora alocada desse recurso. Então tem que dar uma olhada se você utilizou isso da maneira como gostaria. Do jeito que está aqui, esse servente ele tem um custo por hora de R$ 15. Né? Nós temos 13 mais um de imposto mais um de desconto. Dividido dessa forma, 13. Se foi isso, tudo bem. O pedreiro, por exemplo, trabalha de graça. Ele não tem aqui um custo. Da mesma forma, os recursos reutilizáveis eles podem ter materiais ligados a ele. Então, por exemplo, nós temos materiais e nenhum material foi associado a um recurso. Caso estivesse, sempre que ele fosse alocado, ele consumiria esse material para trabalhar. Digamos, por exemplo, que você tenha um equipamento. Deixa eu procurar um aqui. Eu não sou muito entendedor, mas digamos que você tenha um equipamento que seja um gerador. Um gerador ele consome inserir.
ele consome combustível. Ele consome um combustível que vou adicionar um custo. Ok. Eu vou adicionar um custo unitário de 200. 200 não, vou botar 50. Ele é 50 o litro, tá? Combustível, porque aqui, cadê? Eu estava onde mesmo? Eu estava recurso, ele é um grupo gerador. O motor consome combustível para gerar energia. Só que para trabalhar, cadê? Material, combustível, mostrar e fechar. Ele consome quanto? Quantos litros por hora? Não faço a mínima ideia. Vamos colocar aqui 30. Então 30 litros por hora. Assim eu posso depois fazer uma análise de quanto está custando usar esse grupo gerador. Porque eu posso ter outros custos associados além do combustível. Assim, quando eu alocar esse grupo gerador em alguma atividade, os materiais vão ser consumidos nessa taxa, com esses custos, e eu faço tudo uma coisa só, ok? Então, para esses recursos, nós devemos inserir os componentes de custo e os materiais que eles já utilizam. No caso, que eles sempre utilizam. Se ele vai utilizar em algumas atividades somente, e aí essa é uma alocação que deve ser feita na atividade, não no recurso. Vamos anotar um número que aparece na tela, 47, como próximo da sua sequência numérica, e dar uma olhada no seu gancho de recurso. Nós pedimos que você fizesse uma configuração de dias, uma configuração em que desse para ver justamente isso, que desse para ver os componentes de custo e os materiais, para ver quem usa o que. Então assim a gente conseguiria ver quem usa o que para... Opa, eu inseri tudo o restante, né? Não é isso que eu quero não. Pera aí, como é que eu vou deletar tudo? Deleta, mostra, componente de custo por hora. Vamos botar por hora, porque foi só que a gente criou, né? Então por hora mostrar e o material por hora mostrar. Pode ser o fixo também, mas vou mostrar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu pedir para calcular, ele... Opa, peraí, campo... Isso aqui é antigo, hein? Um dos primeiros exercícios. Vamos lá, peraí. Isso era campo do usuário. Isso você tem que ver aqui no... Onde o usuário está aqui ainda. Era grau de autoridade, eu acho que era por fórmula. Você tira isso. Não. Isso aqui é antigo, a gente já passou por isso. Vou tirar todas as fórmulas, que eu não lembro mais qual é qual. Pronto. Cancela, volto para cá. Clico aqui. Fecha. Ok? Assim a gente pode ver o consumo desse materiais e desse custo para os recursos organizados pelos departamentos. Vamos ver como você organizou os centros. Nós temos centro de custo, centro de material, centro de recurso, são esses círculos. Então, em centro de material, nós temos alguns. Então, vamos ver aqui. Resíduos, você tem nenhum participante. Então, você não tem nada ainda. Mas aqui, você tem alguns. E aqui, você tem só o cimento. Legal. Mas foram criados, não foram, mas poderiam ter sido documentados. O mesmo vai valer aqui para recurso recurso reutilizável e para centro de custo. Desses três, o centro de custo é o que se mostra mais interessante, sob o meu ponto de vista, pelas diversas classificações de investimento, operação ou de despesas nacionais e internacionais, como você colocou aqui, ou de qualquer classificação financeira, contábil, que se possa utilizar.
Visto isso, e legal aqui que você tenha criado, vamos dar uma olhada no seu Gantt de atividades para ver como você fez a alocação desses recursos, e são muitas opções no seu projeto. Por quê? Daqui a pouco vamos falar de recursos múltiplos, você criou 2 aqui, e de habilidade de recursos. Mas antes disso, queria dar uma olhada em como você fez a alocação dos recursos, digamos, comuns ou normais, para depois vermos isso. Então, Gantt de atividade, vou pegar aqui, e tem Hammock sem início da interna. Vamos procurar ela. Limpeza da obra. Limpeza da obra é Hammock. Hammock está aqui. Duplo clique nela. Links. Não tem links. Então eu vou pegar ela. Nós já passamos por Hammock. Então eu vou pegar ela e colocar como duração. Só para fazer isso aqui. Tá? Só que agora eu venho aqui em Gantt, opções. Não, opções não. Cálculo, opções de agendamento. Mostrar essa janela antes de programar. Porque eu vou tirar o Detailed aqui. Tirar o Detailed porque fica feio. Então, pronto. Assim fica mais bonito. Deixa eu dar um zoom out para entender o seu projeto. Tá. Vou pegar essa limpeza da obra. Colocar 50. Vou pedir. Dá OK. Gantt, opções. Desmarcar esse alocações ociosas. OK. E vamos expandir isso. Então, expandir atribuições. Espera aí. E isso é ruim. Todas as atividades elas devem receber recursos. Então, vamos fazer o seguinte, duplo clique no pedreiro. Vamos clicar em atribuições e ver que ele não foi atribuído em atividade nenhuma. Isso complica muito a verificação do entendimento de uma parte muito importante do gerenciamento do recurso, que é a alocação dos recursos, a utilização dessa configuração, definição e documentação que nós fizemos, associando os recursos às atividades para que seja possível analisar o cronograma, para que seja possível utilizar esses recursos no nosso projeto. Então, esse entendimento não poderá ser alcançado se nós não praticarmos, e eu não poderei verificar se você realizou ou se você chegou a esse entendimento sem avaliar isso. Então, o que faremos? Nós já temos 23 minutos de vídeo. Eu vou demonstrar rapidamente a alocação de alguns recursos, mas o seu exercício ficará aguardando um novo envio. Será necessário que você reenvie o seu E5 para que a sua nota e seu status fique normalizado. Ok? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Então vamos passar aqui para alguns tipos de alocação. No seu Gantt, vamos pegar uma atividade qualquer. Vamos pegar essa atividade aqui. Vamos ver. Isso. Vou pegar e recurso. São tantas abas. Atribuição de recurso, vou adicionar. Então vou adicionar um pedreiros e serventes. Ok? Pedreiro, eu vou adicionar 2 com carga de trabalho 100% e a produtividade ainda não vou usar, prioridade também não. O servente eu vou adicionar 3. Então, para essa equipe 1, repare que nós somos obrigados a inserir uma equipe, pelo menos uma. Nessa equipe nós temos pedreiro e servente. Quando nós temos somente uma, essa equipe nem aparece aqui. Okay? O uso de equipe ela é somente para classificação.
tá? Ela não tem nenhum impacto direto no agendamento dessas atividades. Então, apply e ok. Eu adicionei isso aqui. Dá para ver, eu posso expandir agora ou não essa alocação e ver isso aqui, ok? Eu coloquei 2 e 3. Vamos dar uma olhada aqui em recursos. Nós temos, deixa eu fazer assim, nós temos aqui quantidade, em algum lugar, quantidade. Mostrar e fechar. Seriam quantos recursos desse tipo nós temos. Digamos que nós tenhamos 5 pedreiros e 5 serventes, tá? Então, tranquilamente eu consigo fazer esta atividade, porque eu só utilizo 2. Clicando no primeiro ícone, eu estou calculando sem restrições. No caso aqui, sem restrições que não sejam de tempo ou de sequência. Aqui eu estou com restrições. Então, vou calcular com restrições. Não acontece nada, porque nenhuma alteração precisou ser realizada pelo Spider. Calculando aqui e calculando aqui, eu posso ver aqui no recurso, eu posso mostrar quantidade programada. Então, das 5, eu estou usando 2, estou usando 3. Tá? Então, agora eu vou pegar a atividade de baixo e falar que eu uso, ok? Que eu uso 3 pedreiros. Agendo, calculo, aqui, opa, é aqui, não, é aqui. De 5, eu estou usando os 5. E por fim, vamos aumentar essa aqui para, e vou utilizar os 5 que eu tenho. Logo, haverá uma impossibilidade de executar essas duas atividades simultaneamente e alguma deverá ser adiada. Aqui nós veremos isso. A atividade de cima foi adiada. Lembrando que é possível utilizar o campo prioridade para definir qual será adiada em detrimento das outras. Como você não realizou a locação também de componentes de custo de material, esses eu vou esperar para comentar quando você entregar, porque possivelmente será perto quando nós estivermos falando de custo, e aí as explicações, os exemplos podem até ficar melhores. Mas vamos fazer uma coisa interessante. Eu vou criar aqui em cima uma atividade que é comprar o que? Vamos comprar grupo gerador. Oi, pausei o vídeo porque eu tive uma ideia legal. Eu troquei comprar o grupo gerador por comprar combustível. Coloquei uma atividade com material combustível e coloquei menos 2000 para mostrar. Aqui em materiais nós temos um fornecimento e um consumo. Depois, quando você devolver esse exercício com os materiais e os recursos alocados, nós podemos ver, por exemplo, a mesma coisa no nivelamento. Nós vimos para os recursos, para o material. Então, adiar a execução das atividades por falta de material e quando isso vai chegar, podemos usar isso para o agendamento também, ok? Então vou passar o último número. Desculpa pelo vídeo longo e depois teremos que fazer outro, mas anote aí o 91 e até a próxima. Tchau!